Oi, gente, tudo bem? Bom, espero que sim. Tô passando aqui para compartilhar nesse vídeo algo que eu aprendi hoje de manhã com Jesus aqui através da Bíblia, né? Hoje de manhã eu tava lendo João 21. O que estava acontecendo aqui nesse momento? Jesus já tinha morrido e ressuscitado, né, no terceiro dia. E aí Jesus, ele tava aparecendo para os seus discípulos, tipo, oi, ressuscitei, né? Eu falei que eu ia ressuscitar. Então ele estava aparecendo para os seus discípulos depois de morto, né? O Cristo ressurreto, né? Ele estava aparecendo com as suas mãos, né, feridas do prego, ele estava aparecendo, né, com o seu lado cortado, né? Jesus, quando ele morre ali na cruz, ele tem as suas mãos pregadas no madeiro, pregadas na cruz. Jesus, ele tem o seu lado, aqui a parte do, né, do lado aqui da sua costela, não sei direito assim o nome certo para dar, mas uma lança, né, foi transpassada em Jesus, e ele começa a se mostrar para os discípulos, né, ó, tô aqui, eu morri, mas ressuscitei. Uau, imagina a gente vendo essa cena, né, esse momento. E enfim, Jesus então ele tá aparecendo aos seus discípulos depois de morto, né, o Cristo ressuscitado. E aí ele vai aparecer aos seus discípulos e depois ele é assim que se fala, assunto ao céu. Eu não sei se essa é a palavra, mas ele volta para o céu. E aí foi isso que aconteceu, né? Então Jesus ele volta para o céu, né? Está ali à direita de Deus. E hoje Jesus tinha dito, né? Ó, e aí eu mandarei o Consolador para vocês, né? Que é o Espírito Santo, que é quem está conosco aqui hoje na Terra, né? Representando a Jesus, representando a Deus, né, e fazendo aí o papel de nos consolar e de nos lembrar o que a palavra diz, né? O Espírito Santo, então, hoje está aqui conosco, aqui na Terra, né? Então, voltando para a palavra. Então, tá, aí Jesus, ele tá aparecendo aos seus discípulos. É interessante porque alguns discípulos, na verdade todos eles, e até nós, antes de a gente conhecer Jesus, a gente tem uma vida. Depois de Jesus, a vida é outra, tem que ser outra, né? Jesus, a evidência de conhecermos a Jesus é transformação, né? Jesus, onde ele chega, ele transforma as coisas. Então, se Jesus ele tá na minha vida e na sua, a gente tem que ter transformação, né? Para melhor, é claro. Então, os discípulos, eles tinham uma vida antes de Jesus. E alguns deles, antes de andarem com Jesus, de serem discípulos, eram pescadores, né? Pedro, Tiago, João no barquinho, né? Então, alguns discípulos, Pedro, Tiago, João, André, se eu não me engano, eram pescadores antes de Jesus. E Jesus chega para eles, né, lá no comecinho, e vai falar para eles, ó, a partir de hoje vocês são pescadores de homens, vocês vão resgatar pessoas, larga a mão de pescar peixe, né, vamos pescar pessoas. E certo, né, e eles começam a sua caminhada com Jesus. Só que Jesus, ele veio na Terra para cumprir uma missão, né, para realmente levar os nossos pecados, tirar o peso dos pecados, né, que a gente carregava e nos mostrar inocentes, né? Ele foi lá e tomou o nosso lugar de culpa e nos deu oportunidade de termos acesso a Deus, né? Então Jesus, ele vem cumprir a sua missão, ele pega e vai, né, morre na cruz e ressuscita no terceiro dia. Quando acontece isso, quando Jesus ele morre ali na cruz, os discípulos se dispersam. Meu Deus, cadê Jesus? Não sei o quê, né? Eles começam, aquele momento começa a tomar conta ali deles. O desespero, até porque eles começam a se esquecer de que Jesus disse que ressuscitaria. A preocupação foi maior, a dor foi maior, a dor do luto, a dor de perder Jesus foi maior. E eles começaram a ficar enlouquecidos, né? E aí o que acontece? Eles pensam, né? Ah, o que vai ser de nós? Jesus falou que ressuscitaria, né? Mas até agora, né? Deu ali o terceiro dia, Jesus ainda não tinha aparecido para eles. Aí eles vão falar, vamos pescar. Pedro vai falar ali em João 21, eu vou pescar. E os outros discípulos vão falar, outros 6 discípulos, né? Falam, eu também vou. E eles vão pescar. E a palavra diz em João 21 que nessa noite eles não pescam nada, é uma pesca fracassada. E que na manhã seguinte Jesus ele aparece na praia. Eles, quando veem aquele homem na praia, eles não reconhecem que é Jesus. Eles veem um homem na praia, mas eles não veem que é Jesus, que é esse homem, que esse homem é Jesus. E aí Jesus vai perguntar para eles, vocês têm algo para comer? E eles vão dizer que não.
E Jesus vai falar, ó, então lança a rede do lado direito do mar, né? Do lado direito do barco. E eles lançam, e quando eles lançam, a Bíblia fala que eles pescam muitos peixes. Quando isso acontece, a palavra diz em João 21, 7, que João diz para Pedro, é o Senhor. Então, João, quando ele vê aquela cena acontecer, ele estava ali com aqueles discípulos, ele vai falar para Pedro, Pedro, é Jesus, é o Senhor. Esse cara que falou que tá aqui na praia é Jesus. Ele ressuscitou, ele apareceu, né? E a palavra vai dizer, então, em João 21:7, que quando Simão Pedro, né, que é Pedro, quando ele ouve isso, ele pega a sua roupa, a sua capa e se joga no mar. E aí eu fiquei pensando hoje, eu falei, Deus, o que significa, né, Pedro se jogar no mar, quando João disse para ele, Pedro, é o Senhor. E olha que interessante, João é o primeiro que reconhece. E por que João reconhece? Porque Jesus, ele já tinha feito isso antes, olha que interessante também. Em outra passagem, um pouco anteriormente, Jesus ele faz a mesma coisa. É uma noite, eles não pescam nada, Jesus vai lá e fala, ó, lança do lado direito. Eles lançam, a pesca dá certo, eles pescam muitos peixes. Então, João, quando vê aquilo acontecer, aqui em João 21, ele fala, meu Deus, eu já vi isso antes, e eu sei que o único capaz de fazer isso é Jesus. Ele vai falar, Pedro, é o Senhor. E Pedro nisso pula no mar. E eu fiquei pensando, Deus, o que significa essa atitude de Pedro, né? E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. O que Jesus significa para nós, né? A gente ouve, né, falar sobre Deus e sobre Jesus, e qual é a nossa resposta, né? Pedro, quando ele ouve falar que Jesus estava ali, a palavra diz então que ele pula no mar. Eu fiquei pensando, o que isso significa? Aí eu fiquei pensando, nossa, pode ser que porque Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. E isso ajudou Jesus a ser crucificado, né? Foi levando Jesus para esse destino da cruz, né? E aí Pedro nega Jesus 3 vezes. Aí eu fiquei pensando, nossa, Pedro, ele pode ter se jogado no mar, porque quando João falou para ele que era Jesus, o homem que estava ali, Pedro pode ser que ficou com medo. Falou que eu vou me esconder, vou me jogar nesse mar aqui, porque Jesus vai querer saber que eu neguei ele 3 vezes, não tem perdão para mim, a minha vida acabou. Só que ao mesmo tempo eu pensei, não era isso. Pedro se jogou no mar não se escondendo de Jesus. A verdade é que Pedro se jogou no mar porque ele queria chegar mais rápido na praia, né? Ele não queria ficar ali no barco remando e remando e remando até chegar a Jesus que estava na praia. Ele falou que eu vou me lançar, eu quero rápido, eu quero ir falar com ele logo, eu quero chegar perto logo, né? Jesus, esse Jesus que morreu, ressuscitou e eu quero estar, né? Eu quero chegar logo perto dele. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Olha que maravilhoso, né? Pedro, então quando ouve falar que Jesus estava ali, ele se lança no mar. Aquele Pedro que um dia andou sobre as águas e quando ele repara no vento, ele afunda. Nessa passagem que eu acabei de falar, não é o mesmo Pedro. É o Pedro que se lançou no mar e falou, eu não quero nem saber, eu vou me lançar porque eu quero chegar mais rápido, eu quero ir atrás de Jesus, eu quero chegar nessa praia logo, quero chegar nessa terra firme logo, quero chegar na areia logo, eu quero encontrar logo Jesus. E poder falar com ele mais uma vez, ele realmente ressuscitou, né? E realmente ele cumpriu, né, o que ele tinha dito, que ele morreria e ressuscitaria. Então, isso que eu queria passar hoje para vocês, né? Foi um tempo onde a gente, nesse momento aqui do vídeo, aprender um pouco mais sobre Jesus. Então, o que fica de reflexão hoje é o que Jesus significa para nós, né? Quando alguém fala de Jesus para nós e nós temos Jesus à disposição de nós, à nossa disposição, qual é a nossa reação? Então hoje, né, eu tô falando aqui para você, é o Senhor, né? O Senhor está aqui, ainda dá tempo, né, e tudo mais. Qual é a sua reação? Que discípulo você seria? Né? Você seria aquele discípulo que falava, é Jesus que tá aí na praia? Deixa eu continuar mexendo com os meus peixes aqui. Ou talvez se jogaria no mar com medo de Jesus, nossa, eu sou pecador demais, eu tenho medo, né? Ou você seria como Pedro que, meu Deus, é Jesus, então eu vou me lançar, eu quero chegar perto logo, eu quero ter um relacionamento logo com Deus e estar mais próximo dele, né? Então que a gente possa ser como Pedro, né? Que
ao ouvir sobre o Senhor, ao ouvir sobre Jesus, que a gente possa se apressar, né? Que a gente possa se apressar em estar com Deus, se apressar em estar com Jesus sempre. E é isso, gente. Deus abençoe vocês, que a gente possa refletir, né, nessa palavra, que o Espírito Santo possa, né, guardar isso vivo na nossa memória, né? Que Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Ah, Duda, mas cadê Jesus? Né? Então, Jesus está entre nós, né? Jesus morreu, ressuscitou e hoje está vivo, né? E pra gente, e ele mostra isso pra nós, né? É só a gente falar, Jesus, prova pra mim então que você tá vivo, né? E a gente começa a ver Jesus, o Jesus que é real, né? E que o Jesus que está escrito aqui, mas que realmente vive, né? Aqui é a história sobre ele, mas que ele realmente vive. E é isso, gente, que a gente possa permanecer, né? Permanecer conhecendo dia a dia, cada vez mais sobre Jesus. É isso. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.